Bom, pessoal, mais um exercício aqui que eu vou fazer de exemplo para vocês, que também é lá dos nossos exercícios, tá bom? Esse daqui, assim como o outro, né, ele é do livro também, assim como o do trapézio, que a gente calculou a força lá, né, com base na área do trapézio. Esse daqui também é do livro, tá? É do nosso livro didático aí. Então, ó, o problema diz que um bloco é arrastado ao longo de um plano horizontal por uma força constante de módulo 20 newtons, exercida numa direção que forma 60 graus com horizontal. Sobre o bloco é exercida uma força de atrito também constante de módulo 2 newtons. Se o deslocamento do bloco é D igual a 5 metros, aí ele pede para você determinar o trabalho da força de atrito, o trabalho do peso do bloco, ok? Então vamos lá, vamos fazer isso daqui. Bom, pessoal, ó, essa número 6 aqui é o seguinte, né? A gente então tem o bloco, uma força sendo aplicada a 60 graus aqui, com intensidade de 20 newtons, né? E a gente tem também, ó, uma força de atrito de 2 newtons, né? Que está no sentido contrário aqui do nosso deslocamento. Porque a gente bem sabe, né? Quando a gente tem uma força sendo aplicada com um ângulo em relação à horizontal, a gente vai considerar somente a força para cálculo do trabalho da horizontal, tá? Porque foi essa que causou o deslocamento de 5 metros. Beleza? Agora, essa componente aqui, ó, para a gente, não vai interessar muito, porque ela não vai causar deslocamento, né? Então, não vai ter trabalho. Beleza? Então, a letra A, ele pede para você calcular o trabalho, né, dessa força aqui aplicada a 60 graus horizontal. Opa! Desculpa. Então vamos lá. Ele deu como dado, pessoal, que o cosseno de 60 graus é 0,5. Beleza? Então a gente bem sabe aqui que para a gente calcular essa componente de baixo aqui, né, a componente horizontal desse vetor força de 20 graus, a gente vai precisar usar a relação de cosseno, tá? E aí, né, para a gente calcular o cateto adjacente, que é esse cara aqui, a gente vai precisar simplesmente calcular a hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo aqui. Então essa força x, né, essa componente de força x, vai ser igual a 20 vezes 0,5. Isso daqui vai dar 10 newtons. Bom, pessoal, se a gente sabe que a força que está causando esse deslocamento é de 10 newtons, então para calcular o trabalho fica fácil, né? Porque é só 10 vezes 5. E isso daqui vai dar 50 joules. 5 é o deslocamento total do bloco, tá, pessoal? Então, 50 joules por conta desse deslocamento total aqui. 10 é a componente horizontal e 5 o deslocamento. Na letra B, ele pede para você calcular o trabalho realizado pela força de atrito. Pessoal, a força de atrito ela está no sentido contrário, estão vendo? Ó? Sempre vai estar no sentido contrário, né? Lembram lá quando a gente estudou plano inclinado, né? Que a força de atrito ela sempre era uma força que se opunha ao movimento, tá? Então é uma reação do solo para o bloco, né? E aí a gente acaba tendo uma força de reação aí, ok? Que se opõe ao movimento. Se ela se opõe ao movimento, a gente vai calcular o trabalho dela levando em consideração que essa força é negativa. Ok? Então, opa, menos 10 não, é menos 2, né? Menos 2. E se nós tivermos um deslocamento de 5, então a gente vai ter um trabalho aqui de menos 10 joule. Ok? E na letra C, se a gente levar em consideração que o movimento aconteceu na horizontal e não na vertical, a gente vai perceber que não teve trabalho por conta da força-peso, porque não teve deslocamento, tá? Então, se não tem deslocamento, o trabalho é nulo. Então a resposta da C aí é de 0 joule. Beleza, pessoal? E aí foi mais um exemplinho aí para vocês.